A paz do Senhor. E hoje somos chamados a reexaminar uma das figuras mais enigmáticas e mal compreendidas das Escrituras, Dalila. Esqueçam as pinturas renascentistas românticas e os filmes de Hollywood que a retratam apenas como uma sedutora passional. Para o historiador sério, para o arqueólogo que analisa a estratigrafia da Shephelah e para o estrategista militar que estuda o livro de Juízes, Dalila emerge como algo muito mais complexo e perigoso. Ela foi uma agente de inteligência de elite. Uma peça central em um jogo de xadrez geopolítico brutal entre Israel e a Pentápolis filisteia. Sua história não é sobre amor. É sobre economia de guerra, espionagem de alto nível e a desconstrução sistemática de um líder nacional. Vamos dissecar 5 aspectos cruciais que transformam nossa compreensão sobre ela e, finalmente, enfrentar o silêncio perturbador sobre o seu destino. 1. A geografia da traição, o Vale de Sorek como zona de guerra. O primeiro detalhe que exige nossa atenção forense é o endereço de Dalila. Juízes 16:4 diz: Depois disto, amou uma mulher no Vale de Sorek. Para o leitor moderno, isso é apenas um nome. Para o antigo habitante de Canaã, Sorek soava como fronteira perigosa. O Vale de Sorek, Wadi Essarar, é um corredor geográfico vital que conecta as montanhas da Judéia, onde Sansão operava, à planície costeira, onde os filisteus governavam. Arqueologicamente, esta área é um mosaico cultural. Escavações em Tel Batash, a bíblica Timna, revelam cerâmica filisteia bicrômica, misturada com cerâmica israelita mais rústica. Isso prova que Sorek era uma zona de atrito e comércio, um lugar onde as identidades se borravam. Dalila vivia na terra de ninguém. Sua casa não era um refúgio romântico isolado, era um posto avançado estratégico. Estar em Sorek significava estar na rota das caravanas e das patrulhas militares. O nome Sorek significa vinha escolhida, uvas vermelhas de alta qualidade. A ironia teológica é gritante. Sansão, o nazireu proibido de tocar na uva, vai buscar amor no coração da produção de vinho. Ele estava, literal e espiritualmente, em território inimigo. Dalila estava posicionada no lugar perfeito para interceptar o juiz de Israel. 2. A identidade oculta. Dalila não era filisteia? Este é o ponto que choca muitos estudiosos. A Bíblia é obcecada por genealogias e etnias. A primeira mulher de Sansão é explicitamente chamada de filha dos filisteus. Juízes 14:1-2. Mas Dalila, o texto silencia sobre sua origem. Uma mulher no Vale de Sorek, cujo nome era Dalila. O nome Dalila tem raízes semíticas, podendo significar frágil, delicada ou aquela que pendura, enfraquece, do hebraico Dalal. Se ela fosse filisteia, um povo de origem egeia, indo-europeia, esperaríamos um nome diferente ou a designação étnica clara. Isso levanta uma hipótese perturbadora. Dalila poderia ser uma israelita renegada ou uma cananeia local. Se ela fosse uma israelita da tribo de Judá ou Dan, que vivia na fronteira e colaborava com os ocupantes filisteus, sua traição ganha contornos de alta traição nacional. Isso explicaria por que os príncipes dos filisteus, os Seranim, não a trataram como uma súdita, mas negociaram com ela como uma mercenária independente. Eles precisavam de alguém que entendesse a cultura, a língua e a religião de Sansão. Uma filisteia pagã talvez não compreendesse o conceito de um voto nazireu. Uma israelita apóstata entenderia perfeitamente a alavanca teológica que tinha nas mãos. Ela era a infiltrada perfeita. 3. A economia da traição. O preço de um império. Vamos falar de números, pois a Bíblia é específica. 100 ciclos de prata. 500 ciclos de prata. Para colocar isso em perspectiva arqueológica, o Código de Hammurabi e registros de vendas de escravos da época situam o preço de um ser humano adulto em cerca de 20 a 30 ciclos. O salário anual de um trabalhador braçal era cerca de 10 ciclos. Dalila recebeu o equivalente a 550 anos de salários ou o valor de quase 200 escravos.
Isso não era um pagamento, era o PIB de uma pequena cidade-estado. Essa quantia astronômica nos diz duas coisas: o medo dos filisteus. Sansão não era um incômodo. Ele era uma ameaça existencial. Ele destruía colheitas, matava milhares e desmoralizava o exército mais avançado da região, que tinha tecnologia de ferro. Eles estavam dispostos a quebrar o tesouro real para pará-lo. A motivação de Dalila. Esqueça o nacionalismo ou a vingança. Dalila era movida por uma ganância corporativa. Ela se tornou, da noite para o dia, uma das mulheres mais ricas do Oriente Próximo. Ela era uma empreendedora do caos. A transação foi puramente comercial. A cabeça do líder de Israel em troca de uma aposentadoria de rainha. 4. A metodologia. Tortura psicológica e fadiga de decisão. A narrativa de Juízes 16 não descreve uma sedução sensual, mas um interrogatório militar prolongado. Dalila submete Sansão a 3 testes de lealdade. Teste 1. Cordas de arco frescas, orgânicas. Teste 2. Cordas novas, manufaturadas. Teste 3. O tear, doméstico. O terceiro teste é fascinante. Ela tece as 7 tranças de Sansão na urdidura do seu tear. Isso exige que ele esteja dormindo no colo dela, em uma posição de vulnerabilidade extrema. O tear era a ferramenta central da mulher antiga. Ao tecê-lo, ela estava simbolicamente tentando domesticá-lo, torná-lo parte da mobília da casa. A tática principal dela foi o assédio emocional. O texto diz: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Isso é o que a psicologia moderna chama de fadiga de decisão. Ela quebrou a resistência mental dele. Ela usou a culpa, tu não me amas, como arma. Sansão, o homem que matava leões, não tinha defesa contra a manipulação psicológica persistente. Ele se rendeu não por amor, mas por exaustão. Ele queria paz, mesmo que o preço fosse a morte. 5. A teologia do corte. A navalha como instrumento de profanação. O clímax da história revela a verdadeira natureza da força de Sansão. A cultura popular acha que a força estava no cabelo, como uma magia. O teólogo sabe que isso é falso. O cabelo era o sacramento do voto nazireu, número 6. O voto tinha 3 pilares: não beber vinho, não tocar em mortos, não cortar o cabelo. Sansão já havia violado os 2 primeiros: banquetes com filisteus, tocar na carcaça do leão e na queixada de jumento. O cabelo era o último fio que o conectava a Deus. Quando Dalila usa a navalha, ela não está fazendo um serviço de barbearia. Ela está executando um ato de desacralização litúrgica. Ela corta o pacto. O texto diz a frase mais triste do Antigo Testamento: e ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A força saiu porque o Espírito Santo saiu. Dalila atuou como uma sacerdotisa do antirreino, removendo a consagração do ungido de Deus. Se ela fosse israelita, ela sabia exatamente que estava condenando a alma dele, não apenas o corpo. O mistério final, o destino de Dalila. Agora, enfrentamos o silêncio. O que aconteceu com ela? A Bíblia narra a morte trágica e heróica de Sansão no templo de Dagon, onde ele mata mais filisteus na morte do que na vida. Mas e Dalila? Muitos pregadores gostam de dizer que ela morreu no templo com os outros. Mas a análise histórica e lógica sugere o contrário. O pagamento. O texto implica que ela recebeu a prata assim que entregou Sansão aos príncipes, ainda no vale de Soreque, ou logo após a captura dele. A localização. O templo de Dagon ficava em Gaza, a principal cidade filisteia. Dalila vivia em Soreque. 500 ciclos. Por que ela iria para Gaza ficar perto do homem que traiu e que agora era um escravo cego moendo grãos? A lógica da espiã. Um agente que recebe o pagamento por um serviço sujo geralmente desaparece. Com aquela quantidade de prata, Dalila se tornou um alvo. Ficar na região seria perigoso. É muito provável que ela tenha pego sua fortuna e migrado para o norte,
para as grandes cidades comerciais fenícias como Tiro ou Sidom, ou até para o Egito, onde poderia viver no luxo e no anonimato. O silêncio bíblico sobre a morte de Dalila é em si um julgamento teológico. Sansão, apesar de seus erros, é listado na Galeria da Fé em Hebreus 11. Ele é lembrado. Ele tem um monumento textual. Dalila? Ela desaparece na irrelevância histórica. Ela conseguiu o dinheiro, mas perdeu a alma e o legado. Ela se tornou um não-ente na história da redenção. Talvez ela tenha vivido uma vida longa e rica, vestida de púrpura e linho fino, bebendo vinho em taças de ouro. Mas ela viveu sabendo que vendeu o libertador de seu povo, ou de sua terra, por moedas. O fim de Dalila não é um estrondo como o de Sansão, mas um sussurro de esquecimento. A lição que tiramos não é apenas cuidado com as más companhias. É uma lição sobre o valor das coisas. Sansão vendeu sua unção por prazer. Dalila vendeu uma pessoa por prata. Ambos perderam. Mas Deus, em sua soberania, usou até mesmo a traição de Dalila e a falha de Sansão para cumprir seu propósito. Ele procurava ocasião contra os filisteus. O templo de Dagom caiu e a libertação de Israel começou, apesar dos atores falhos no palco da história. Que possamos aprender a ver além da superfície das narrativas bíblicas, encontrando a profundidade da providência divina, mesmo nos vales mais sombrios da traição humana. Fiquem na paz de Cristo.